Vamos lá, gurizada. Essa aqui, então, é a aula de população, amostra e tipos de variáveis na disciplina de epidemiologia da atividade física da Unicentro. Essa seria a segunda aula agora, no período de quarentena. Eu passei, então, uma aula sobre cálculos e como se faz algumas estimativas de probabilidade, coisa simples. Depois passei algumas questões, a gente resolveu isso hoje, eu mostrei, mandei para vocês uma solução usando Excel. Agora a gente vai fazer uma atividade que envolve então um pouco mais relacionado à coleta de dados, um pouco mais relacionado às etapas da pesquisa de fato. Nesse sentido, nós precisamos compreender o que é uma população, o que é uma amostra e quais são os tipos de variáveis que são originados dentro da pesquisa na epidemiologia da atividade física, mas em geral na ciência, especialmente quando se fala em pesquisa com seres humanos. E aí, nesse sentido, então, vamos observar um pouco desse conhecimento básico. A aula será bem breve e depois, lá no final, vocês terão uma tarefinha para resolver e vai ser super simples. Para começar, a gente tem que observar, então, quais são as etapas da pesquisa. A gente já tinha passado sobre isso, eu passei em sala de aula, quais são as etapas. Nós começamos com essa etapa de levantamento de hipóteses. Lembrem-se sempre que levantamento de hipótese refere-se, então, a ideia de você começar a gerenciar o estudo, idealizar o estudo, levantar quais são as questões relevantes a serem respondidas e quais seriam as hipóteses para essas questões. A gente debateu um pouco sobre isso nas outras aulas. E o segundo passo, logo depois desta etapa, seria o planejamento e coleta de dados. Então, os sujeitos, nesse sentido, os pesquisadores, eles têm que desenvolver a etapa, ela é um pouco mais de planejamento, mas também já entra em execução, porque eles vão ter que planejar o que eles vão coletar, quais são as variáveis que serão coletadas, como, onde, quando e inúmeras informações logísticas e de gestão da pesquisa, e também, nesse sentido, identificar como que eles vão trabalhar com os dados. Claro que a nossa parte aqui, devido à disciplina, ela é mais focada já direto na coleta realizada, mas em breve vocês farão um projeto que vai contemplar essa etapa também. Vocês terão que fazer um planejamento de coleta de dados e realizar essa coleta de dados, porque neste momento de coleta vocês vão identificar algumas dificuldades que têm que ser superadas para chegar na fase que a gente está agora observando, que é de tabulação, quais são as variáveis e assim por diante. Então, agora o que a gente vai observar é o seguinte: dentro dos dados, das informações, como é que a gente pode dividir esses tipos de dados? Existem dados diferentes e existem dados que não são diferentes. Existem dados que são de um formato específico, tem uma unidade específica. Nós vamos observar, então, que tipos de informações tem nisso. Mas um primeiro plano, a gente precisa entender que nós não vamos coletar esses dados de todos os sujeitos. Nós precisamos compreender o que significa população e amostra. Então, nesse primeiro slide, a gente vai observar a seguinte situação. Primeiro, o que é uma população? Uma população, então, originalmente é um grupo de pessoas aqui da nossa pesquisa de epidemiologia, mas poderia ser um grupo de animais, um grupo de árvores, um grupo de plantas, vamos supor que seja um pesquisador de agronomia, um grande grupo, né, uma formação de plantas, por exemplo, de soja, de milho e assim por diante. Então, poderia ser considerado uma população. Existe, então, uma característica interessante do que é a população. A população ela tem que ser o todo, o total. O total da população de sujeitos, por exemplo, guarapuavanos, quantas pessoas tem a população de Guarapuava. Nós também podemos considerar a população de Guarapuava como a população de gestantes de Guarapuava, ou a população de hipertensos de Guarapuava. Acaba se tornando uma subpopulação que nós podemos nomear de população quando a gente fala em pesquisa, se a gente tiver interesse de avaliar exclusivamente esse grupo, ou outros exemplos, população de estudantes, população de educadores físicos e assim por diante. A amostra é um grupo menor de sujeitos dessa população, que foram originados dessa população e que, em tese, representam essa população. Então, vamos supor que nós estamos tentando criar uma amostra para Guarapuava. Uma amostra para Guarapuava tem que conter necessariamente as mesmas características da população. Então, para determinarmos se uma amostra é representativa ou não, nós temos que compreender quais são as características da população da amostra
de Guarapuava. A população de Guarapuava tem mais homens, mais mulheres. Quais são as faixas etárias? Tem grupo de risco? Quais são a quantidade de sujeitos que têm doenças crônicas? A gente pode desenvolver uma população e a gente chama isso de ponderação da população. Tá? E aí a amostra, então, ela tem que ter essas mesmas proporções. Vamos supor que a gente descubra que 53% da população de Guarapuava é de mulheres. Então, a população de Guarapuava tem essa proporção, nós precisamos representar isso na amostra. Isso é ponderar a amostra. Tá? Todos os procedimentos de cálculo amostral nós vamos fazer em outras duas aulas. Vocês verão no final nós temos uma aula sobre amostragem e nós teremos uma aula de cálculo amostral. Talvez elas aconteçam juntas. Tá? Ainda vou ver que tempo que vai ser a gravação. Vai depender muito do tempo de gravação desse vídeo. Ok? Mas, em geral, o que eu preciso que vocês compreendam hoje? Que existe, então, um grupo grande de sujeitos que a gente chama de população, que seria o total, todos os sujeitos daquela característica que nós estamos procurando, ou então todos os sujeitos mesmo daquela cidade, e a amostra, que é uma quantidade menor de sujeitos que representa esta população. E desta amostra, a gente vai extrair informações. Vamos supor que nós conseguimos determinar que uma amostra necessária seja de 30, 40 sujeitos. Essa amostra necessária vai passar por um processo de coleta de dados. E essa coleta de dados é o que a gente vai extrair de informação. Vai extrair informação do sujeito. Pode ser via coleta mesmo, aplicação de medidas, ou pode ser por questionário, ou pode ser por entrevistas e assim por diante. Isso tudo é metodologia de pesquisa, que foi uma disciplina que vai acontecer, ainda não aconteceu, vocês vão ter ela no terceiro ano. Mas, em geral, elas, tanto análise de dados quanto epidemiologia, que a gente está observando, e método de pesquisa, elas se entrelaçam. Então, nós precisamos aprender um pouco de cada coisa. Bom, feito a seleção da amostra, nós já vamos passar pelo processo de coleta de dados. O tipo de coleta de dados, então, é metodologia. Então, feita a parte metrológica, a gente vai para a parte de classificação desses dados. Mas, beleza, como que se classificam esses dados? Então, nós temos os dados que podem ser classificados logo de cara. Eu vou chamar isso de classe em duas classes, tá? Então, eu vou dar essa nomenclatura para facilitar o nosso entendimento. Então, ou a classe qualitativa ou a classe quantitativa. Então, em amarelinho, vocês estão vendo que são as classes qualitativas e em verde, as quantitativas. Vocês vão ver que tem uma segunda divisão logo ao lado. Essa segunda divisão nós vamos chamar de tipo de variável. Então, nós temos o tipo, a classe das variáveis. Tipo e classe. Nós estamos focados nos tipos, tá? Mas, em geral, a gente usa as duas informações somadas. Então, ela é qualitativa, pode ser dividida em nominal ou ordinal. E a quantitativa pode ser dividida em discreta ou contínua. Quais são as diferenças dessas subclassificações? Vamos ver isso com calma agora. Então, quando a gente pega os tipos de variáveis, quando elas são da classe qualitativa, elas podem ser nominais e ordinais. A diferença entre nominal e ordinal é bem simples. Ordinal vem da palavra ordem. Ordem significa que a organização dessa variável ela tem uma importância. Então, se o sujeito está, vamos supor, com uma variável que ela pode ser ordenada, essas categorias respeitam uma determinada ordem, essa variável ela vai ser classificada como ordinal. Então, ela é do tipo qualitativa, ordinal. Qualitativa, ordinal. Então, ordem, ela pode ser crescente ou decrescente. Vamos fazer o seguinte exemplo. Eu coloquei aqui do lado, ó, nível de colesterol sérico pode ser deficiente, baixo, aceitável ou alto, dependendo do ponto de corte adotado. Então, o que significa isso? Que você tem determinados valores que, conforme cresce, está indicando uma outra categoria. Se a gente pegasse um outro exemplo, faixa etária, de 10 a 20 anos. Se o sujeito fez 21 anos, ele passou para uma nova faixa etária. Então, essa ordem ela acaba sendo importante na classificação, sempre crescente nesse caso. Então, essa classificação depende da ordem, essa variável ela é ordinal. Quando a gente fala em nominal, é quando a ordem não interfere nessa classificação.
Por exemplo, o sexo. Ou ele é homem, ou ele é mulher, ou o sujeito é isso, ou é aquilo, ou é um ou é outro. Ou é sim ou é não. Existe também a possibilidade de ter 3 ou mais categorias nesse tipo de variável. Por exemplo, o estado conjugal. Ele pode ser casado, solteiro, viúvo, divorciado, e a ordem não interessa para nós. Então, não interessa se ele começou de um jeito e depois passou para outro. Isso é indiferente na hora da gente classificar esse sujeito. Então, quando eu vou classificar esse sujeito, eu estou digitando ou estou formulando as minhas questões, eu coloco lá essas questões e a ordem não interfere nessa classificação. Diferente do ordinal, que não pode um sujeito ser classificado como nível alto de colesterol se ele está com um nível menor do que 10 microgramas por decilitro, por exemplo, que seria a classificação de deficiente. Então, observem que eu não posso classificá-lo numa categoria mais baixa se ele tem um valor mais alto e assim por diante. Por isso, a ordem é importante. Quando a gente vai para as quantitativas, elas podem ser divididas em outras duas, pelo menos, tá? Existem outras divisões, mas vou focar nessa divisão bem simples. Ela pode ser discreta e pode ser contínua. A discreta a gente pode representar como números inteiros, aqueles que você realmente não vai dividir para cada sujeito que está sendo avaliado. Você não vai, por exemplo, aqui, número de filhos. Você não vai falar para ele que ele tem 1,5 filhos. Nós podemos, quando utilizar a média, sim, representar por 1,5 filho em média. Mas para cada pai, ele vai ter ou 1, ou 2, ou 3, ou 4 filhos. Então, essas informações que têm números necessariamente inteiros para cada sujeito avaliado, ela é uma medida discreta. Quando ela é uma medida que pode ter casas decimais, ela tem uma escala de medida que pode ser modificada. Então, essa medida ela pode ser chamada de contínua. Por exemplo, a idade, a altura, o nível do colesterol que a gente viu ali em cima e outras variáveis nesse sentido que a gente geralmente mede. Circunferência de cintura, a gente faz a mensuração dessas variáveis. E essa mensuração, então, nos dá a informação que dá para mudar esse resultado em casas decimais, em milímetros e assim por diante. Nós podemos fazer modificações nessa variável em unidades diferentes. Tá? Então, fiquem atentos a essas divisões. Essas divisões são importantes por quê? Mas por que tem que dividir isso aí, professor? Eu não compreendo por que a gente precisa classificar essas variáveis em qualitativas e quantitativas, em tipo. Qual é a necessidade disso? Então, vamos observar a seguinte situação. Se nós formos resumir quer dizer apresentar esse resultado. Nós coletamos a informação aqui de sujeitos, de estado civil de sujeitos, e a gente quer descrever esses sujeitos. Quando a gente está falando de variável qualitativa, nós vamos descrever esses sujeitos. Se a variável ela é nominal ou ordinal, a gente vai apresentar isso em um formato específico, que a gente chama isso de percentual, ou a nomenclatura mais correta seria a frequência. Então, a gente vai falar em frequências. Frequência relativa e frequência absoluta. A relativa seria o número de sujeitos que são solteiros. E a frequência relativa absoluta é isso, e a relativa é quando você divide pelo valor total, por exemplo. Então, tem X solteiros dividido pelo total de sujeitos avaliados. Essa é a relativa. A absoluta é o número real, o número de quantos sujeitos tem. Ok? Quando a gente fala em quantitativa, fazer a mesma descrição não é possível, porque se a gente fosse descrever percentual de sujeitos que têm a medida de circunferência de cintura igual a 89,3, a gente teria 1% para cada sujeito, menos até, dependendo muito de quantos sujeitos se avaliou. Então, a gente acaba não usando essa estratégia para descrever. A gente usa uma estratégia de resumo de dados em uma medida de tendência central, que é, por exemplo, a média. Então, se a gente quiser saber uma informação mais genérica do nosso grupo, nós fazemos a média da idade. Então, por exemplo, você tem uma amostra de 20 sujeitos, você soma todos os valores de idade, divide pelos 20 sujeitos e tem a média de idade para essa amostra. Então, ao invés de você dizer que na sua amostra tem X% de pessoas com idade tal, você fala a média de idade é essa. Claro que a idade ela é uma variável que pode transitar entre os tipos e as classes de variáveis. Vejam que a gente tem uma variável que chama faixa etária. Essa variável faixa etária, em geral, ela está associada a um agrupamento. Então, fiquem atentos às unidades de medida que vocês estão utilizando na hora de fazer essas classificações. Todas as variáveis, em geral numéricas, podem
podem se tornar uma variável categórica, como é o caso ali do nível de colesterol. A gente tem o nível de colesterol medido e tem a classificação. Então, você pode transitar dessa numérica para uma qualitativa. Numérica é a quantitativa, tá? Para uma qualitativa. Daqui do qualitativo para cá é um pouquinho mais difícil esse processo, então não é tão fácil assim disso acontecer. Agora, categorizar, a gente até tem um termo para isso, é discretizar ou categorizar. Categorizar uma variável quantitativa é bem possível e bastante utilizado. Numa das primeiras aulas de uso do Excel, eu vou ensinar vocês a como manipular essa variável ou categorizar essas variáveis numéricas de um jeito automático usando o Excel, umas fórmulas no Excel que vão fazer isso para a gente. Então, vou ensinar vocês a fazer isso usando o Excel. Como classificar o sujeito, por exemplo, que tem o IMC calculado em obeso, sobrepeso e assim por diante. Imagina que se você tiver 5.000 pessoas na tua planilha, se automatizar esse cálculo vai ficar muito mais fácil. Muito bem. Seguinte, existem outros tipos de variáveis que realmente não são considerados nas aulas iniciais, justamente porque não é tão comum, mas elas são importantes porque elas podem trazer alguns problemas na hora de tabular os dados, tá? Então, o que eu mostrei aqui? Essas daqui talvez são as mais comuns que podem acontecer dentro da tabulação e que a gente precisa tomar alguns cuidados na hora de usar para as ferramentas estatísticas vão sofrer algumas consequências nessas variáveis se a gente não mudar a estrutura. Então, por exemplo, o tempo, em geral, ele pode aparecer como neste formato aqui, ó, 22, 2.23, 2.12. Que significa que era 22 horas, 23 minutos e 12 segundos. Mas na hora de analisar este formato tempo, nem todos os programas conseguem utilizar este formato para fazer as análises. Então, em alguns casos, nós precisamos transformar isso aqui em uma única unidade, porque aqui são 3 unidades. Hora, minuto e segundo, unidades diferentes. Às vezes, tem que fazer algumas transformações e transformar isso aqui tudo para minutos, por exemplo, ou tudo para segundos, ou tudo para horas. Depende muito da sua necessidade. A mesma coisa acontece com data. Em estudos, por exemplo, que tem acompanhamento, que tem séries temporais, que você avalia todo dia, e que essa informação é importante, a data é importante, porque foi o dia do acontecimento, como está sendo agora, por exemplo, os casos de coronavírus, são séries temporais, avalia-se todo dia quantos sujeitos tem, então a data para nós é muito importante. Então, o formato de data mais conhecido aqui no Brasil, então, é dia, mês e ano. Mas este formato não é bem aceito também em alguns programas estatísticos. Em alguns casos teremos que modificar isso. O legal é que o Excel aceita bem data, hora, ele consegue aceitar muito bem. Mas outros programas você pode sentir dificuldade. Então, às vezes, tem que fazer uma adaptação disso. Então, esses outros tipos que eles podem ocorrer, é importante a gente só lembrar que em muitos casos nós temos que fazer uma mudança na estrutura desse formato. Também é possível utilizar texto. E texto significa o quê? Que você tem um conjunto de caracteres que não é numérico, mas pode ser numérico, mas não é necessariamente numérico. E ele não está sendo compreendido pelo programa como um valor, e sim como um texto, como um conjunto de caracteres, como é a palavra óbvio, que eu coloquei exclusivamente para quem assistiu o post aí. Óbvio é um conjunto de caracteres, é uma palavra que contém aqui, então, letras juntas, a gente tem um entendimento sobre isso, mas o programa não compreende a palavra. Então, para ele, a palavra é a mesma coisa que só um conjunto de caracteres, não tem um significado. Vai ter significado se você adotar essa palavra como algo significativo para o programa. Então, você vai ter que deixar claro para o programa que isso aqui é algo importante. Isso fica um pouco mais complexo. No Excel até dá para fazer algumas coisas, mas, em geral, a gente acaba não utilizando assim, e converte essas palavras em valores categóricos, tá? Então, eu vou explicar melhor quando a gente for utilizar a manipulação dos dados. Muito bem. Para fixar essas informações para vocês, eu propus uma tarefinha que eu vou mandar para vocês junto com esta aula, tá? Tá junto com a aula, que é fazer o seguinte, eu fiz uma planilha aqui e dei dois exemplos. Então, idade é uma variável, a unidade é ano, um exemplo de tabulação desse dado aqui está o número 32, a classe é quantitativa, porque ela está em número 32,
e ela é do tipo contínuo. Logo abaixo eu coloquei mais um exemplo e depois eu coloquei mais um número grande de outras possibilidades e eu gostaria que vocês preenchessem qual é o tipo e qual é a classe dessas variáveis. Então vocês vão fazer um preenchimento nesse Word e me enviar, e essa é a tarefa de vocês para essa aula, ok? Então é só preencher, por exemplo, que tipo de variável que é a gordura corporal, se ela está com a unidade em percentual. E lá no exemplo ela está digitado 30, na planilha está escrito 30, ela é de que classe? Ela é quantitativa ou é qualitativa? E se ela é de determinada classe, qual tipo que ela é? Ela é nominal, ordinal, discreta ou contínua? Então preencham isso aqui é só para fixar, para vocês entenderem o que é cada coisa. É bem tranquilo de resolver. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar também com o nosso coleguinha, o monitor. O André está aí atento às coisas. Ele ainda não entrou na monitoria, mas ele já está respondendo e ajudando. Então, se tiver alguma dúvida, pode conversar com ele ou pode conversar comigo. Nas próximas aulas, então, nós vamos visualizar a amostragem, teorema do limite central, que vai ser importante vocês assistirem, tabulação e manipulação dos dados em Excel, essa aqui vai ser bem legal, ela é bem prática, e cálculo amostral, que ela é teórico-prática, a gente vai visualizar como se faz, quais são os programas que podem fazer isso e por que a gente precisa fazer. Beleza, gente? Então, essa aula foi população e amostra, tipo de variáveis para a disciplina de epidemiologia. As próximas aulas serão postadas em breve, fiquem atentos e respondam a atividade, porque a atividade vale frequência para essa semana. Beleza?